Areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ministério da Saúde, Governo Federal. A MEC AM está no Facebook. Agora você pode receber diariamente informações atualizadas da nossa programação. Acesse www.facebook.com/Rádio MEC AM e curta a nossa página. MEC AM no Facebook. Mais um canal de comunicação com o ouvinte. Estamos apresentando Rádio Sociedade. 10h08 e a gente volta aí para falar, né, sobre as manifestações que acontecem desde o início de junho, mas que teve um ponto forte ontem, nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2013, como eu já falei, vou repetir, um momento que vai ficar marcado e já está marcado na história do país. A gente fala agora com o cientista político da Universidade Federal Fluminense, Márcio Malta, sempre colaborando aqui com a gente, para nos ajudar a entender, né, o que acontece e o que vem por aí, né? Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Cíntia, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigada. E o que a gente pode tirar disso, hein, professor? Eu estou achando que a coisa perdeu um pouco o controle. Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que você usou uma boa palavra, né? Tentar entender o momento. Inclusive nós, cientistas políticos, nós temos que ter um duplo desafio, gente, como entender a conjuntura, ok? Porque a gente está falando exatamente do momento que tudo isso está acontecendo, então fica mais difícil, e ao mesmo tempo tentar entender, né, uma questão maior, que estrutura é essa que está passando. De fato, a situação ela vem num crescente, acho que a outra questão também, outra palavra que você usa bem, né, as mobilizações elas estão aumentando de tamanho, e ao mesmo tempo também, né, por conta dessa questão da quantidade, ela vai ficando cada vez mais difusa. Ou seja, os elementos para compreensões vão ficando cada vez mais complexos. Mas alguns elementos acho que nós já podemos destacar. Primeiro que não é só passagem, né? Em algum momento, no início das manifestações, até os governos eles vinham dando algum sentido, né, como se tipo, a redução das passagens iria aplacar os ânimos das multidões. Claramente não. Então, nesse sentido, que a pauta ela é muito maior e, ao mesmo tempo que eu uso esse termo difusa, né, alguns pontos a gente consegue já destacar. Primeiro, a questão da rejeição às instituições. É muito claro que as manifestações elas têm caminhado para a sede de governos. Então, quais são as sedes de governos? Prefeituras em âmbito local, governo do Estado, e em termos nacionais, Palácio do Planalto. Em alguns momentos, a gente vê também isso, né, como não tem muito claro esse objetivo delimitado. Ontem, por exemplo, os ataques ao Palácio do Itamaraty. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Que existe, sim, alguns alvos, né, desse ódio, dessas manifestações. E eu também queria destacar o seguinte, eu vejo que boa parte da mídia, claramente a MEC não está alinhada nesse sentido, grandes setores, né, da mídia, eles vêm fazendo um dualismo que eu acho equivocado, entre vândalos e pacifistas. Não existe esse dualismo, como se fossem manifestantes que estão partindo para a agressão. É claro que existem episódios isolados, ok? Mas eu acho que essa dualidade não contribui para essa síntese que a gente tenta fazer, porque afinal de contas, o que nós estamos assistindo é uma repressão policial muito clara. E ontem eu gostaria de destacar, Cíntia, ontem foi um dos primeiros movimentos, uma das primeiras manifestações que nós não assistimos a essa ação policial do choque no final das manifestações. Ontem, desde o início, já estava muito claro, e eu conversava na segunda-feira com a Denise Viola, sua colega, que não existe aqui uma relação, que a população também tem que entender isso, como se fosse a polícia, ok, que estivesse tomando essas deliberações. Existe claramente uma orientação que é política. E aqui eu acho que o debate ganha corpo, né? Ele fica mais rico quando a gente fala o seguinte, uma ausência total de depoimentos dos governantes. Pode concluir, por favor, professor. Tá, eu gostaria até de chamar a população, os ouvintes, a fazer essa reflexão, porque, por exemplo, o governador Sérgio Cabral não veio em nenhum momento tomar posição, fazer qualquer tipo de declaração, assim como eu tenho acompanhado, né, os meios
de comunicação dos governos, eles estão completamente ausentes de comunicados oficiais. Eu acabo de ver no Palácio do Planalto, o governo do Estado do Rio de Janeiro, absolutamente nenhum tipo de comunicado. E ao mesmo tempo nós assistimos essa parte, somente a ponta, né, que geralmente a gente só assiste essa ponta do Estado atuando, a polícia militar no caso, utilizando meios como, por exemplo, o choque, cavalaria e o BOP. Claramente são mecanismos não somente de dispersão de manifestantes, mas sim de repressão. A gente cada vez assiste mais vídeos chegando na internet nesse sentido. Pois é, o senhor estava falando aí de manifestações e de repressão policial também, e a ausência e, vamos dizer assim, o sumiço, né, dos governantes aí que ainda não estão falando, mas a gente já tem aqui a confirmação de uma coletiva daqui a pouquinho às 10h30 da manhã com a presença do prefeito Eduardo Paes e também uma coletiva às 11 da manhã com a Secretaria de Segurança Pública, né, com o comandante lá da Secretaria o comandante-geral da PM, o coronel Elir Costa Filho, o chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros também vai participar, enfim. E porque tem que vir a público, né? Lá em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff, agora pela manhã, se reúne com os ministros, está mais do que na hora de começarem a ver isso. Porque eu acho que começa uma manifestação e as pessoas não levam muito a sério, né, professor Márcio Malta? E agora estão vendo que a coisa está perdendo meio controle, né? A gente percebe, né, que os governantes no começo eles não estavam dando de fato, como perfeitamente dizem, a atenção devida, né? Por exemplo, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, Haddad, eles chegaram a viajar para Paris, né? Eles se ausentaram do país. Agora a gente assiste movimentações, por exemplo, da presidência da República, eles não saíram do país, que eu acho que é um gesto perfeitamente louvável. E eu queria destacar mais alguns pontos somente em relação a essa atuação da Polícia Militar, porque a Polícia Militar tem uma função que é a seguinte, a de negociação de conflitos. Eu vejo aqui no site da PM que ontem eles estavam dizendo, ajude-nos a proteger você. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe, né, que essa ação não vai nesse sentido. E eu só queria fazer um outro ponto também, aqui já discutindo a questão de como o movimento tem se comportado. Ontem existem 2 elementos novos a partir de ontem, né? Primeiro, é uma questão, o movimento Passe Livre em São Paulo, ele se retirou da manifestação. O movimento ele já é organizado enquanto movimento social há mais de 9 anos. E por que eles saem dessa manifestação, que eles são o principal agente de organizações de vanguarda? Porque existiram antes, é importante falar isso, a gente está ouvindo pouco, ataques a movimentos sociais organizados. Não é somente, isso também é importante, eu não vejo a grande mídia preocupada nisso, porque uma coisa é você dizer sem partido ou dizer que o movimento tem uma conotação apartidária. Ok, seria um debate que nós poderíamos fazer também de rejeição a determinadas entidades, determinadas organizações. Mas não é uma questão somente de apartidarismo. Ontem nós já recebemos relatos que organizações sociais, que movimentos sociais foram agredidos durante as manifestações. Então, cumpre dizer de onde vem esse tipo de ataque. Que tipo de movimento apartidário é esse que está partindo para a agressão dos movimentos sociais que, historicamente, vêm trabalhando no sentido de denunciar exatamente esses desmandos dos governos. Professor Márcio Malta, eu gostaria que o senhor continuasse aí na linha, porque a gente vai até Brasília, até para o senhor acompanhar aí as informações com uma companheira de EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que está lá aguardando informações sobre essa reunião da presidenta Dilma Rousseff com os ministros, né? A Priscila Mazenotti. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos. Exatamente, a presidenta Dilma cancelou uma viagem que faria hoje a Salvador para fazer essa reunião de emergência aqui no Palácio do Planalto. 5 ministros devem participar. Ela quer fazer uma avaliação da dimensão dos protestos e dos estragos causados pelos manifestantes e também discutir aí a conduta do governo e medidas para conter novos atos de vandalismo. Só aqui em Brasília, mais de 35 mil pessoas foram às ruas e deixaram aí um rastro de destruição por onde passaram. No Palácio de Itamaraty, mais de 20 vidros foram quebrados. Esse palácio é um dos mais bonitos aqui de Brasília, com obras de artistas como Cândido Portinari e Alfredo Volpi. E, felizmente, essas obras foram preservadas, mas chegou a pegar fogo, tacaram fogo num pedacinho da entrada do prédio, picharam vidros. Os manifestantes também tentaram apedrejar
a Catedral aqui de Brasília, mas felizmente apenas um vidro ficou rachado aí, não foi quebrado. E andando agora há pouco pela esplanada, o que eu pude ver foram placas de trânsito e orelhões quebrados, arrancados, restos de uma tenda que estava aqui na esplanada, que os manifestantes colocaram fogo ontem. Então, a presidenta quer justamente fazer uma avaliação geral dos protestos nas cidades e saber como é que vai ser daqui para frente, como agir daqui para frente em caso de novos protestos. Muito obrigada, Priscila Mazenotti, que vai acompanhar todos esses acontecimentos lá na capital federal e, é claro, durante a nossa programação a gente vai ter mais informações. Um bom dia, um ótimo trabalho para você. Bom dia. Pois é, professor Márcio Malta, que continua aqui na linha com a gente, que é cientista político, né, da Universidade Federal Fluminense. E agora, hein? O que o senhor acha que vai sair dessa reunião da presidenta com os ministros? De fato, nós ficamos aguardando essa posição institucional, né? Como eu disse, eu acho que é importante as autoridades virem a público, né? Até no sentido de acalmar, né? De mostrar uma posição, o que vem sendo feito. E até quando você me pergunta, né? E agora, eu acho que o que está em tela, o que está em pauta é quais são os próximos movimentos, quais são as próximas manifestações, porque a partir do momento que o MPL, por exemplo, se retirou dessa passeata, a principal entidade organizatória, a gente fica numa dúvida, né? Quais são as próximas questões. Pois é, e aí eu pergunto uma coisa, desde o início a gente via que era uma bandeira não ter uma liderança, né? Vamos dizer assim, não ter um partido político à frente disso, não ter essa liderança com quem negociar, com quem conversar, aí agora está sendo mais prejudicial do que mostrando que seria uma democracia sem ter uma pessoa controlando isso tudo? De fato, porque os governantes vêm falando que os movimentos sociais, eles têm uma organização, eles têm um eixo onde você consegue identificar quais são as lideranças. E esses novos movimentos sociais, eu repito essa palavra, com essa pauta mais difusa, eles vêm reivindicando o que é chamado de horizontalidade. Até aí, ok, em termos políticos, até um discurso antigo, desde os anos 60, por exemplo, autogestão, é toda uma forma de se organizar. Mas o que a gente vem percebendo é um crescente de um movimento conservador em algumas manifestações, por exemplo. Eu gosto de identificar os cartazes, né? Os cartazes, em algum momento, vêm reivindicando coisas do tipo nem de esquerda, nem de direita, para frente Brasil. Isso eu acho que a gente tem que ver com um certo temor, porque, afinal de contas, esse avanço das pautas conservadoras, esses ataques aos movimentos sociais, eles vêm demonstrando que está crescendo dentro desse movimento uma força, claramente, aqui eu não tenho problema de identificar enquanto cientista político, mais à direita. Nós vemos pautas machistas, bandeiras que não são defendidas tradicionalmente pelos partidos, como, por exemplo, a redução da maioridade penal. Então, assim, o momento aqui que a gente discute qual é o rumo que isso vai tomar, até utilizando um pouco da experiência, né? Eu acho que é válido nesse momento se valer da experiência. O movimento Occupy Wall Street, por exemplo, recente, há cerca de 2 anos nos Estados Unidos, as principais lideranças daquela época falaram: olha, nós nos perdemos por falta de foco, por falta de lideranças, e acabamos perdendo e não conseguindo avançar muito nessas pautas. Então, nesse sentido, que a gente já começa a ver com preocupação, sempre resguardando a legitimidade das manifestações populares, e repito, né, a população está indo à rua, ok? Não caindo nessa dualidade de vandalismo versus pacifista. O que eu venho observando através das redes sociais, o que nos chegam foi uma ação bastante lesiva, extremamente desproporcional e não negociando o conflito, ok? O uso de armas que são chamadas por vezes armas menos letais, não existe isso, porque a bala de borracha, por exemplo, ela é para ser utilizada do pescoço para baixo. Nós observamos ontem, só para dar um exemplo, né, que ganha mais visibilidade, um jornalista de um grande órgão de comunicação sendo baleado na testa. Então, a partir do momento, a gente também tem que fazer esse debate, né? O que são armas menos letais e como estão sendo utilizadas, né, esse tipo de armas. Porque, na verdade, a gente viu não uma tentativa de dispersão dos manifestantes, mas sim de cercamento desses manifestantes. Acabo de ver diversos vídeos onde a polícia vem agindo dessa forma completamente desproporcional de ataque à população. Professor Márcio Malta, cientista político da Universidade Federal do Fluminense, mais uma vez a gente agradece aqui a sua participação e certamente a gente vai se falar
porque isso não termina aqui, né? Pelo jeito a coisa vai... A gente vai acompanhar os desdobramentos. Com certeza. Estou à disposição. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. MEC AM. Eu queria passar alguns números, né, desta manifestação de quinta-feira. A gente já falou aqui do Rio de Janeiro, 300 mil pessoas, segundo a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá em Brasília, na esplanada dos ministérios, o público estimado foi de 20 mil, de acordo com a Polícia Militar. Em São Paulo, na Avenida Paulista.